Uma descoberta fascinante em Jerusalém, que dará o que falar a arqueólogos peregrinos, fiéis e historiadores, o possível local de repouso do corpo de Jesus. O que descobriram sob o túmulo de Jesus forçou a interrupção imediata das escavações. E ao saber o que era, você entenderá exatamente o porquê. Em 2022, uma equipe de engenheiros abriu o piso de mármore dentro da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém para reparar danos estruturais. As ordens eram simples: consertar as rachaduras e ir embora. Mas o radar de penetração no solo detectou algo que ninguém esperava: câmaras escavadas localizadas diretamente abaixo da tumba, exatamente no ponto onde 6 séculos de registros oficiais juravam que ali não havia nada além de rocha sólida. É seco aqui dentro. Então pensamos que talvez fizesse parte de antigas escavações arqueológicas. Mas não se tratava de uma escavação arqueológica. Era um túnel bem construído, que se estendia por dezenas de metros em direção ao centro, rumo ao túmulo de Cristo. Poucas horas depois, o Dr. Eugenio Aliata, arqueólogo sênior do Studium Biblicum Franciscanum, viu os dados serem trancados, os equipamentos desligados e 3 membros da equipe de pesquisa serem discretamente retirados do local sem qualquer explicação. Arquivos foram lacrados, relatórios reescritos. Nenhuma descoberta foi divulgada, mas o que aquele radar revelou sob a pedra foi um jardim escondido. Fragmentos de linho antigos que, segundo qualquer cronologia conhecida, não deveriam existir. A placa de mármore, que ficava no topo do que se acredita ser o túmulo de Jesus, acaba de ser removida, e os arqueólogos agora estão analisando o que está embaixo dela. O objetivo era descobrir no fundo a que parte a rocha se estendia e datá-la para a época em que Jesus possivelmente teria vivido. Uma câmara selada contendo um banco funerário vazio não contradizia o relato do Evangelho. Pelo contrário, o confirmava. E foi precisamente por isso que a fecharam. O piso que nunca deveria ter sido levantado. Durante séculos, peregrinos caminharam sobre o piso de mármore da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém sem a menor dúvida. Milhões de passos, gerações de orações, a pedra parecia permanente. Parecia segura. Carregava o peso da fé há mais tempo do que a maioria das nações existe. Ninguém imaginava que pudesse falhar. A união demonstrada nesta restauração deve servir de inspiração para os povos da nossa região, especialmente em tempos em que o nosso mundo atravessa dificuldades e confusões inimagináveis. Mas durante uma inspeção estrutural de rotina em 2022, os engenheiros notaram finas fissuras a espalhar-se pelo pavimento de mármore em redor do pequeno santuário, que se acredita marcar o túmulo de Jesus. As fissuras eram pequenas, quase invisíveis a olho nu, mas seguiam um padrão. Os instrumentos a laser confirmaram o pior. O solo estava afundando lenta e visivelmente. O piso, sob o ponto mais sagrado do cristianismo, deslizava para baixo milímetro a milímetro, arrastando o santuário consigo. Eis o problema. Em qualquer construção comum, o piso danificado é removido e consertado. Mas a Igreja do Santo Sepulcro é regida por algo chamado status quo, acordo secular, em que 6 denominações cristãs compartilham o controle do local. Nenhuma pedra pode ser movida a menos que todos os grupos concordem. Essa regra manteve a paz por gerações, mas também congelou a igreja no tempo. Os reparos são adiados por décadas. Os problemas são ignorados até se tornarem emergências. Aquilo estava se tornando uma emergência. Se o piso continuasse cedendo, o santuário racharia. E se o santuário rachasse, todos teriam que realizar uma escavação de emergência, expondo tudo o que estivesse embaixo e destruindo o frágil equilíbrio de poder dentro do edifício. Anos se passaram até que a permissão fosse finalmente concedida. Quando chegou, as instruções foram brutais. Consertar apenas o piso, não registrar nada além do estritamente necessário, trabalhar rápido, falar o mínimo possível. Ninguém tinha garantia de proteção caso algo inesperado acontecesse. No momento em que a primeira placa de mármore foi levantada, a atmosfera mudou. O Dr. Marcello Ferretti, engenheiro estrutural do Politécnico de Milano,
que supervisionou trabalhos de restauração em catedrais medievais por toda a Europa. Descreveu posteriormente a cena em detalhes minuciosos. Os trabalhadores conferiram as medidas 3 ou 4 vezes. As vozes baixaram para sussurros. Ninguém fez piadas. Ninguém relaxou. Vários membros da equipe tremiam visivelmente. Todos sabiam que estavam em cima de algo que havia sido selado por razões que nada tinham a ver com o tempo. À medida que mais partes do piso se elevavam, os danos revelavam uma história que ninguém queria ler. Bem, este será o fim do projeto. Porque os caras, os figurões que não concordam em nada, terão que concordar com isso. Algo como: ei, vamos abrir os santuários mais internos. Bem, isso não vai acontecer. As rachaduras formavam um desenho aproximadamente retangular, centrado diretamente abaixo do santuário. O afundamento seguia um limite nítido. Algo mais antigo e oculto pressionava uma estrutura acima dele para cima. Não era deterioração. Não era aleatório. Era deliberado. Eles solicitaram uma varredura com radar de penetração no solo e a Imagmobit fez com que 3 arqueólogos experientes saíssem da sala sem dizer uma palavra. A rocha matriz não correspondia aos mapas. O radar foi levado para dentro da igreja com extremo cuidado, realizando apenas varreduras superficiais. Nada deveria tocar a pedra abaixo. O objetivo era simples: confirmar se o leito rochoso era suficientemente sólido para suportar os reforços. Todos os registros ao longo dos séculos indicavam a mesma coisa: calcário intacto, estendendo-se para baixo sem lacunas. Não havia motivo para esperar algo diferente. Essa certeza desmoronou logo na primeira análise. Quando os dados apareceram na tela, os técnicos ficaram paralisados. O sinal retornava padrões sem sentido. Espaços vazios onde deveria haver rocha sólida. Retângulos, nítidos, linhas precisas, profundidade uniforme. A princípio atribuíram a culpa à interferência. Jerusalém é densa em pedra metal e ruído elétrico. O equipamento foi recalibrado. A varredura foi repetida. E depois uma terceira vez. Os resultados não mudaram. Cada espaço vazio manteve sua posição. Não se deslocaram. Não se desfocaram. A cada varredura tornaram-se mais claros, mais nítidos, mais inegáveis. E aqui está o ponto crucial. A natureza não cria ângulos retos nas profundezas da Terra. O que apareceu naquela tela mostrou equilíbrio, estrutura e intenção. Não eram rachaduras causadas por água ou desabamento. Eram câmaras esculpidas. O Dr. Aliata estudou as leituras de profundidade em silêncio. As formas eram uniformes em altura e largura, agrupadas e centradas, não aleatoriamente sob a igreja, mas diretamente sob o próprio túmulo. O restante da construção apresentava leituras normais, pedra sólida por toda parte. A anomalia existia apenas sob o ponto mais sagrado da estrutura. Nenhum registro escrito de qualquer autoridade mencionava algo sob a lápide funerária. O Vaticano não possuía nenhuma documentação. Os arquivos da Igreja Ortodoxa Grega não revelaram nada. Os registros armênios estavam em silêncio. Gerações de zeladores juraram que nada havia abaixo da superfície. O radar indicou o contrário. A equipe realizou varreduras de controle em áreas próximas. Resultados perfeitos. O equipamento estava funcionando exatamente como projetado. Nenhuma falha técnica, nenhum erro, ou solo sob a tumbasim. Diferente porque alguém tinha mudado. Mas aqui está o problema. Os relatórios foram imediatamente reescritos. Uau! Olha só esse túnel. Eu não esperava encontrar um túnel de alvenaria bem construído sob o túmulo de Cristo, com o que parecia ser uma porta talhada à mão bem ali. A palavra vazio foi apagada e substituída por anomalia. Os arquivos foram restringidos. O acesso foi limitado. Os engenheiros passaram a ser cautelosos com cada sílaba. Ninguém acusou ninguém de esconder a verdade, mas não havia necessidade. O silêncio dizia tudo. A rocha matriz sob o santuário havia sido cortada. Alguém em um passado distante esculpiu o calcário sólido com propósito, habilidade e segredo. O que quer que estivesse abaixo da superfície sobreviveu a guerras, incêndios e destruição total
sem jamais ter aparecido em um único registro escrito. Se você ainda está assistindo a isto, já está à frente da maioria das pessoas que nunca ouvirão o que vem a seguir. Assaem já, porque o que encontraram sob aquela rocha esculpida não apenas desafiou o registro histórico, como confirmou. Algo muito mais perigoso, Roma não construiu aqui, Roma a enterrou. Para entender como algo poderia se esconder sob um dos sítios arqueológicos mais estudados da Terra, é preciso compreender o que Roma fez com Jerusalém. E Roma não se limitou a conquistar essa cidade. Roma é apagou do mapa após a queda de Jerusalém em 70 d.C. As tropas romanas desmantelaram a cidade, pedaço por pedaço. Décadas mais tarde, o imperador Adriano reconstruiu como Aelia Capitolina, como um único propósito, apagar a memória judaica e esmagar o cristianismo. Os locais sagrados foram os primeiros alvos sendo arrasados. Em seguida, templos romanos foram construídos diretamente sobre eles, não para honrar o passado, mas para enterrá-lo. Agora preste atenção nesta próxima parte. Em muitas áreas, Roma não reconstruiu para cima. Ela destruiu para baixo. Bairros inteiros foram reduzidos a escombros e comprimidos contra a terra. Os engenheiros romanos selaram deliberadamente a história sob camadas de pedra e terra compactadas. A camada encontrada sob o piso da igreja corresponde exatamente a esse método. A doutora Anna Kovalenko, geoarqueóloga da Universidade de Varsóvia, que passou anos estudando os padrões de demolição romanos no Levante, identificou-a imediatamente. Uma espessa camada de entulho compactado datada do século II. As pedras foram quebradas em tamanhos uniformes e comprimidas com força calculada. Não se tratava de entulho descartado. Era aterro colocado propositalmente. O objetivo era o sepultamento. Mas eis a reviravolta que ninguém previu. Essa mesma violência preservou aquilo que pretendia destruir. Ao selar as camadas anteriores, sob toneladas de pedra compactada, o ar foi isolado. A umidade foi bloqueada. Materiais que deveriam ter se deteriorado séculos atrás permaneceram intactos. Câmaras inteiras desapareceram da história sem serem destruídas. Eu costumava ser muito cético. Achei muito conveniente que Constantino tivesse construído um novo edifício exatamente onde ficava o Templo de Vênus. Roma não construiu sobre esse local. Roma o enterrou. E o que sobreviveu? Sobreviveu porque um império o selou e queria que fosse esquecido. E sob essa camada de destruição romana, o solo mudou completamente. A pedreira, que se transformou em jardim. Sob os escombros compactados, a equipe encontrou algo que ninguém previu. Pó fino de calcário, pequenos fragmentos deixados por ferramentas de corte. A rocha matriz apresentava cicatrizes nítidas, onde a pedra havia sido removida. Marcas precisas e deliberadas. Esta era uma pedreira do século I. Grandes blocos de terra foram retirados deste local e transportados para serem usados na construção. Essa parte fazia sentido. Jerusalém foi construída com calcário local. Havia pedreiras por toda parte, mas o que jazia diretamente acima do fundo da pedreira quebrava todas as expectativas. Uma camada de solo escuro e fértil densa em matéria orgânica repousava sobre a pedra talhada. Não fora trazida pelo vento nem pela chuva. Alguém transportou terra fértil e a espalhou deliberadamente sobre o fundo da pedreira abandonada. E veja só, quando os cientistas examinaram o solo, encontraram grãos de pólen preservados de oliveiras e videiras. Não espécies selvagens, mas sim culturas cultivadas manualmente mantidas ao longo do tempo. Canteiros rasos para plantio haviam sido escavados no calcário sob o solo, organizado como espaçamento uniforme disposto em fileiras. Era uma horta produtiva. Exigia dinheiro, trabalho e atenção constante. Mais tarde, a doutora Kovalenko descreveu o momento em que viu os dados dos canteiros como a única vez em sua carreira em que precisou sair de uma sala para se recompor. Porque uma passagem do Evangelho de João descreve exatamente isso. Um jardim perto do local da crucificação, com um túmulo novo em seu interior. Durante séculos, os estudiosos consideraram essas palavras descritivas, mas não verificáveis. A arqueologia afirmava que tal lugar não deveria existir ali.
Agora, o próprio terreno provava o contrário. Jardins como este não eram comuns. Pertenciam a propriedades privadas abastadas. Frequentemente eram construídos perto de túmulos familiares, cercados, controlados, planejados. Este local jamais foi escolhido por acaso. Nunca foi por acaso. Tinha sido projetado e protegido muito antes de Roma chegar para destruí-lo. E no centro daquele jardim esculpido na rocha, havia algo muito mais perturbador do que o solo ou a pedra, o túmulo que fora usado antes de sua conclusão. Assim que a camada superficial do jardim foi removida, a equipe percebeu que estava dentro de uma tumba judaica, escavada na rocha do século I de acordo com leis funerárias rigorosas, bem documentadas e raramente violadas. Bancos funerários lisos, com altura precisa. Todas as vidas coincidiam com as tumbas da elite do início do período romano. Na parte quebrada, era possível ver a rocha original do banco. Isso também era importante, porque podíamos ver que estava quase intacto. Apenas de um lado havia uma pequena cavidade esculpida no banco, provavelmente para a remoção de relíquias no passado. Então veio o detalhe que silenciou a sala. Na parede oeste, o nicho funerário havia sido iniciado, mas nunca concluído. O corte parou no meio. Marcas de ferramentas, brutas, ainda visíveis. Sem alisamento, sem acabamento. Trabalho abandonado. É aqui que a coisa fica assustadora. Na prática funerária judaica, os túmulos eram sempre concluídos antes de serem usados. Sempre. O abandono de uma escavação no meio era praticamente desconhecido. No entanto, este túmulo havia sido usado mesmo assim. Os bancos mostravam sinais de contato, enquanto parte da câmara ainda estava inacabada. Essa combinação aponta para uma coisa, um sepultamento realizado sob extrema pressão de tempo. A lei judaica exigia que os mortos fossem sepultados antes do pôr do sol, especialmente antes do sábado. Essa urgência é descrita diretamente no Evangelho de Marcos, capítulo 15. O sepultamento ocorreu às pressas, porque a noite se aproximava. O que o texto descreve como urgência, a lápide registra como interrupção. Quem quer que tenha sido colocado aqui, não deveria morrer quando morreu. O espaço foi preparado na medida certa bem a tempo. A esse corte inacabado leva diretamente ao que nunca deveria ter sobrevivido. O linho que não deveria existir. A pedra sobrevive por milênios. A matéria orgânica não. Esta é uma das regras mais básicas da arqueologia. Os tecidos se decompõem, os óleos desaparecem, a carne se deteriora. Após 2000 anos, ninguém esperava encontrar qualquer vestígio de um corpo dentro da tumba. Essa expectativa foi o que tornou a descoberta seguinte tão devastadora. E foi por isso que os trabalhos foram interrompidos quase imediatamente. Dentro dos sulcos rasos do banco funerário, os cientistas detectaram fibras microscópicas de linho, completamente invisíveis a olho nu. Elas só foram recuperadas com ferramentas de microaspiração projetadas para coletar os menores vestígios possíveis, sem danificar a superfície da pedra. Inicialmente, as expectativas eram baixas. Presumia-se contaminação. Esperava-se encontrar matéria vegetal. Ninguém estava preparado, o que se revelou resíduos absorvidos diretamente pela própria pedra. Óleos funerários aromáticos, feitos de mirra e aloe vera. Raros, caros, reservados exclusivamente para os mortos, venerados em funerais judaicos do início do período romano. Agora preste atenção nisto. O linho por si só poderia ser descartado. Os resíduos de óleo, por si só, poderiam ser explicados por atividades posteriores. Mas em conjunto, incrustados exatamente no local onde um corpo teria repousado naquele banco, apontavam para uma única conclusão: contato físico direto. Um corpo humano envolto em linho e tratado como óleos funerários caros fora colocado sobre aquela pedra. A preservação só foi possível graças ao que Roma fez acima. Quando a cidade foi esmagada e selada com aterro denso e compactado, o túmulo tornou-se uma cripta fechada. A circulação de ar cessou. Os níveis de oxigênio despencaram. A umidade foi bloqueada. O que deveria ter desaparecido em poucos anos permaneceu intacto por séculos.
Uma cápsula do tempo acidental, criada por destruição deliberada. E aqui está a parte que ninguém queria dizer em voz alta. O Evangelho de João fala de um corpo envolto em linho com especiarias, segundo o costume judaico. A arqueologia confirmou o linho. A arqueologia confirmou a presença das especiarias. A arqueologia confirmou a sua colocação num banco funerário dentro de uma tumba do século I. O que a arqueologia não confirmou foi a decomposição. Não havia ossos, fragmentos ou qualquer tipo de resíduo de decomposição. O linho estivera ali. Os olhos estavam ali. Um corpo claramente estivera ali. E agora havia desaparecido. Sem ser perturbado, sem ser espalhado, simplesmente sumido. Essa não era uma ausência causada por negligência. Era uma ausência após a presença. E sob aquele banco, os dados do radar mostraram que ainda havia mais por vir. A câmara sob a câmara. Diretamente sob o piso da tumba principal, o radar revelou vazio retangular. Bordas nítidas, profundidade e consistente geometria precisa. Não se tratava de uma fenda natural, nem de uma dolina. O formato era exato. A intenção era inconfundível. Nada. Qualquer registro histórico. Nenhum relatório de restauração. Nenhuma entrada de arquivo mencionava isso. Era como se a própria tumba tivesse um segredo embutido em sua fundação. Como quebrar o piso de mármore acima era proibido. A equipe teve que improvisar. Uma microcâmera foi cuidadosamente inserida através de uma fissura natural no calcário. Não consigo dizer se estou totalmente para fora ou não. Você está totalmente estendido agora. Sim, estou sentindo algo. Faça o vídeo. Faça o vídeo para nós. O cabo foi inserido lentamente, centímetro por centímetro. Então a transmissão ganhou vida nos monitores. O Dr. Ferretti, que supervisionara. Dezenas de explorações subterrâneas em igrejas antigas por toda a Europa. Disse mais tarde que nunca tinha visto uma sala cheia de profissionais reagir daquela forma. Todos prenderam a respiração no mesmo instante. Uma segunda câmara permanecia intacta sob o túmulo principal. O chão estava coberto por uma camada de poeira que não havia sido removida em quase 2000 anos. Sem pegadas, sem marcas de ferramentas, sem cicatrizes de intrusões anteriores. As paredes eram lisas e limpas. Nenhuma evidência de que qualquer ser humano tivesse entrado naquele espaço desde que foi selado. No centro da câmara havia um banco de calcário. Suas bordas eram afiadas. Sua superfície era imaculada. Nunca havia sido desgastada. Nunca havia sido tocada pela umidade. Não havia restos humanos, mas os vestígios estavam lá. Fibras microscópicas de linho reapareceram. Desta vez, em um aglomerado compacto, concentrado em uma área do banco, como se um tecido envolto tivesse sido colocado ali brevemente e depois removido. O pad era deliberado localizado. Não havia arranhões, marcas de arrasto, sinais de saque ou arrombamento. Isso não correspondia a nada no registro arqueológico. Nada. Não havia tradição funerária judaica que incluísse uma câmara secundária, oculta sob um túmulo deixado vazio, mas perfeitamente preservado. A reutilização de túmulos pelos romanos não explicava isso. O roubo de túmulos sempre deixa um rastro de caos, ossos espalhados, lacres rompidos, marcas de ferramentas na pedra. A decomposição natural sempre deixa resíduos. Mas não era nada disso. Era uma remoção sem perturbação, limpa, completa, inexplicável por qualquer mecanismo que a equipe pudesse identificar. O silêncio tomou conta da sala, enquanto a câmera continuava a transmitir. Ninguém falava. As anotações eram feitas com cuidado, de forma conservadora clínica. O peso do que estavam vendo era imenso demais para qualquer conversa. A implicação era inevitável. O túmulo havia sido usado. Um corpo fora envolto em linho e colocado naquele banco. E então o corpo fora removido sem deixar nenhum vestígio de como ou quando. Por que a escavação não pôde continuar? A escavação não parou por causa do perigo. Não parou por causa da política. Parou por causa do que as evidências exigiam.
e do que nenhuma instituição na Terra estava disposta a dizer em seguida, um jardim particular construído sobre uma pedreira abandonada. Uma tumba, recém-escavada usada antes mesmo de ser concluída. Fibras de linho e óleos funerários sobre o banco. Uma câmara selada sob o piso. Um local de descanso vazio. Sem nenhuma explicação para como ficou vazio. Cada detalhe confirmava a narrativa do sepultamento segundo os evangelhos, com uma precisão que fazia o ar naquele cômodo parecer mais pesado a cada nova informação. A arqueologia confirmou a morte, confirmou o sepultamento, confirmou a tumba vazia. O que a arqueologia não pode confirmar é como o corpo foi removido, mas pode descartar todas as explicações comuns. Sem decomposição, sem transladação, sem roubo, sem reutilização, sem perda acidental. Apenas evidências de sepultamento seguido de remoção sem perturbação. É aí que a ciência termina e o significado começa. Continuar escavando forçaria uma conclusão. Exigiria uma explicação oficial para um túmulo vazio que se comporta exatamente como descrito no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 8. Os sudários permanecem. O corpo desapareceu. A arqueologia não pode declarar a ressurreição. Nunca poderá. Mas sob a Igreja do Santo Sepulcro, confirmou-se que todas as condições físicas exigidas pela história de fato existem no solo. E demonstrou-se de forma sistemática e mensurável que toda explicação natural falha. Foi por isso que a obra foi interrompida. Não porque a fé estivesse ameaçada, não porque a estrutura fosse insegura, mas porque o solo sob o túmulo já não permitia neutralidade. A escavação atingiu um limite que a ciência não pode ultrapassar sem entrar no campo do significado. E o significado é exatamente o que este sítio foi selado para proteger durante 2000 anos. Nada do que foi encontrado sob aquele túmulo contradiz o relato bíblico. O que é assustador é a total concordância. Então aqui está a pergunta que ninguém naquela escavação quis responder em voz alta. Se todas as explicações naturais para uma tumba vazia falham, o que resta, deixe sua resposta nos comentários. E se este é o tipo de conteúdo que te faz parar para pensar, inscreva-se. Estamos apenas começando.